você acha que não aguenta, não aguenta segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim, vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. E ser consciente, na minha visão, o Botafogo tem a missão mais difícil contra europeus, de brasileiros, desde o Santos contra o Barcelona. Nesse momento, é pé no chão total e é lógico que todo atleta profissional vai entrar em campo com a ambição de ganhar o jogo, de fazer o melhor possível. Mas nesse caso, uma derrota por placar mínimo deve ser comemorada como uma vitória. Ganhou, aceitou a sua inferioridade, que é fundamental. Se não tivesse feito isso, não ganharia. Jogou por uma bola, que era uma chance. Parabéns pro Bota, mas vamos tomar só cuidado com as leituras. Sim. A equipe do Botafogo fez história e chocou o mundo do futebol nesse Mundial. A equipe brasileira simplesmente conseguiu vencer o PSG e reescreveu a história do futebol sul-americano, sendo a primeira vez desde 2012 que uma equipe sul-americana vence uma equipe europeia. Com muita estratégia e uma grande atuação defensiva, a equipe do Botafogo conseguiu parar a grande favorita ao título. Eu creio que hoje Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada. Evidentemente en nuestra liga y en la Champions League. Creo que han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio. Creo que han sido muy eficientes, muy solidarios y luego han estado siempre con posibilidad de hacer transiciones. Nos han hecho gol en una gran acción de Jesús y bueno, ha sido una inyección de moral para ellos y repito, creo que han defendido muy bien. Nosotros, por contra, no hemos generado las ocasiones de gol que normalmente solemos crear. Estamos muy acostumbrados a trabajar contra bloques bajos, pero siempre es difícil atacar un equipo que defiende bajo. En este caso, creo que Botafogo lo ha hecho muy bien y les felicito. Apesar de muitos não acreditarem no potencial da equipe carioca, o jogador Igor Jesus sempre se mostrou confiante no trabalho e falou em uma possível conquista. Muito feliz pela vitória, muito feliz por tudo que nós fizemos hoje. Eu acho que momento histórico onde a equipe se doou, fez o seu máximo para que podemos sair com a vitória. E como eu falei, eu acho que viemos tenho certeza, viemos para ser campeão. Independente de quem vamos enfrentar, a gente sempre vai honrar o Botafogo em todos os jogos. Essa vitória do Botafogo chamou atenção no mundo do futebol. Veja agora o que alguns comentaristas falaram sobre o resultado histórico. Que partida incrível que fez o Botafogo contra o PSG. Porque um jogo de futebol não é só a técnica do jogador, não é só a tática, não é só a força física, a disposição, a intensidade do jogo. Tem uma coisa que em grandes jogos decisivos, aparece mais quando dá certo, que é uma escolha de estratégia. O Renato Paiva, ele foi perfeito na estratégia dele. É claro que a gente vem falar agora que foi perfeito porque ganhou por 1-0. Mas o Botafogo não deu uma chance clara pro PSG. A parte defensiva como um todo, desde os atacantes até os zagueiros e o goleiro, foi perfeita. Não teve uma falha, não deram um espaço. O PSG, que é uma equipe muito técnica, muito rápida, não conseguiu achar um espaço por um toque de bola, por um passe, por uma enfiada de bola, não conseguiu colocar a intensidade que gosta de colocar, não conseguiu empurrar o Botafogo para trás, porque o Botafogo já estava atrás, esperando só o PSG chegar para fechar os espaços. A dupla marcação, tripla marcação às vezes, a chegada na frente da área, para não dar nenhuma visão de espaço pro Vitinha, por exemplo, para enfiar uma bola, não deu espaço pros jogadores de lado, Barcolar, Kvaratskhelia, partir para cima e driblar, entrar em diagonal para finalizar, nada, não aconteceu nada. Foi um jogo dominado pelo Botafogo, pela estratégia que eu tô falando, porque se você for olhar a posse de bola, o PSG teve muito mais posse de bola, mas não teve o domínio da estratégia. O Luiz Henrique pensou num jogo e o Renato Paiva pensou num outro tipo de jogo para evitar exatamente aquilo que o PSG mais gosta, de colocar o adversário na roda, e não conseguiu. O time acompanhava a bola para um lado, para o outro, quando vinha de frente, estava tudo fechado no meio, ia para um lado, ia para o outro, e a defesa, o meio campo, junto com os atacantes do Botafogo, eles dançavam de um lado para o outro, de acordo com a troca de passe do ataque do PSG. Numa jogada em velocidade no primeiro tempo, o Igor Jesus foi lá e fez o gol, que é um ótimo centroavante,
centroavante, estava sendo convocado pelo Dorival lá atrás, depois parou de ser convocado, não sei porquê. Agora o Ancelotti tem que começar a olhar para esse jogador também com mais importância, com mais interesse, porque é um ótimo centroavante, segurou a bola na frente quando ela chegou, quando teve a chance de matar o jogo, matou o jogo, foi 1-0, merecido o Botafogo. O campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions, o campeão francês, o campeão da Copa da França. Isso não significa que esse é melhor que aquele. A estratégia do Renato Paiva foi perfeita e os jogadores colocaram em prática da melhor maneira possível. Foi merecida a vitória. Parabéns ao Botafogo. Era piadinha o tempo inteiro, e aí a gente tem que falar a verdade. As piadas nas redes sociais eram: se a Internazionale perdeu de 5-0, o Botafogo vai perder de 10 pro Paris Saint-Germain. Se o Atlético de Madrid perdeu de 4 e a Internazionale de 5, o Botafogo vai perder de 12, de 9. As piadinhas não paravam. E o Botafogo hoje calou a boca das redes sociais, das piadas dos rivais, porque o que o Botafogo fez hoje foi histórico, sim. E foi histórico para quem é torcedor do Flamengo, foi histórico para quem é torcedor do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, pro brasileiro, porra. Porque o que o Botafogo fez hoje, com o melhor time do mundo, o time que é uma unanimidade, que joga o melhor futebol do mundo no momento, o Botafogo jogou de igual para igual e o Botafogo teve culhão. Não ficou amarelando, querendo levantar os rivais, tratando os rivais com medo, com idolatria. Não! Quando teve que dar porrada, deu. Quando teve que jogar junto, chegou. Tentou, criou chance, fez gol. Então, o que esse Botafogo fez hoje foi gigante. E hoje, o botafoguense, o time do Botafogo, o treinador, o John Textor, que é o dono, hoje eles podem e devem tirar muita onda. Porque o que foi feito pelo Botafogo hoje vai ficar para sempre na história. Desde que o Corinthians venceu o Chelsea em 2012 na final do Mundial, um time brasileiro nunca mais tinha vencido um time europeu. E o Botafogo acaba com esse tabu de 13 anos com personalidade, coragem, futebol e mostrando pro mundo que os times brasileiros são fortes e que eles não devem muito pros europeus, não. Foi foda. Sobrenatural, porque sabia da dificuldade. O PSG é uma grande equipe, coletivamente, individualmente. A gente sabia que a gente tinha que dar algo a mais. Mas é o que eu falei, talvez para muitos, eu acredito, que o Botafogo tinha 1% de ganhar esse jogo hoje. 1% pra gente é muito, é muito. É muito porque na Libertadores foi assim, com 40 segundos, talvez 1%. Faltando 3 rodadas para acabar o brasileiro também, onde a gente enfrentou um adversário direto. Talvez era 1% também. E a gente fez. É trabalho, é dedicação, é humildade. Esse grupo ele quer fazer história, ele quer continuar fazendo história. E a gente tem que se sacrificar para isso. É o que a gente está fazendo. Os jogadores que estão chegando estão começando a entender o que é o Botafogo. O Botafogo, não existe impossível pro Botafogo, não existe. A gente pode perder, pode ganhar, mas desistir a gente nunca vai. Então assim, uma vitória importante, mas ainda não acabou, a história continua. E a gente precisa continuar escrevendo. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.